Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Porção diária de hoje está subordinada ao tema Seja um interruptor. Texto bíblico base segundo o livro dos Reis, capítulo 18, versículos 3 e 5. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Interruptor é algo que interrompe. Nós temos na nossa casa vários interruptores. Eles interrompem a corrente elétrica e a luz apaga. Então eles ligam e desligam, ou seja, interrompem a corrente elétrica. Ezequias, ele interrompeu um reino que o seu pai Acás estava regendo de forma carnal, de forma egoísta, de forma idólatra. O Acás, ele não seguiu o bom exemplo dos seus antecessores. Não, o Acás, ele trouxe um altar pagão e construiu ao lado do altar original que Deus ordenou. O Acás, ele fechou as portas do templo, ele cometeu idolatria, ele sacrificou os filhos a Moloque, ele confiou mais no rei da Síria do que em Deus. Então o Acás, ele tinha um filho chamado Ezequias, e o Ezequias poderia seguir o exemplo do seu pai e poderia ser um rei tão horrível e perverso como foi o seu pai. Porém, Ezequias resolveu interromper tal situação ou tais situações. Como eu acabei de ler, Ezequias, ele foi um rei destacado, ele seguiu o padrão do rei Davi, ou seja, ele andou na presença de Deus, ele abriu as portas do templo, ele destruiu os ídolos, ele santificou a liderança espiritual, ele restaurou a celebração da Páscoa, foi um rei ilustre, um homem de Deus. Nós também poderíamos dar várias desculpas para fazermos as coisas erradas e seguirmos o padrão que alguns seguem, mas Deus nos chama para nós sermos interruptores, para nós colocarmos uma interrupção em determinadas coisas que são feitas ou faladas e tomarmos uma posição agradável a Deus, fazermos a diferença com temor, com tremor, priorizando o Senhor, priorizando a sua palavra, a sua vontade, santificando nosso corpo, alma e espírito na presença de Deus. Desculpas nós podemos dar várias, mas é melhor e mais sábio sermos interruptores, aqueles que resolvem fazer diferente, aqueles que resolvem andar com Deus, amar e agradar a Deus, aqueles que resolvem ser exemplos de boa conduta, como o próprio Cristo ensinou, serem sal da terra, serem luz do mundo. Que Deus nos ajude, que Deus nos desperte, que Deus nos mostre sempre a necessidade de sermos interruptores para esta geração. Oremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelos homens e mulheres que o Senhor levantou na história e continua levantando. Homens e mulheres que resolveram fazer a diferença e caminharem na contramão do mundo, na contramão de líderes egoístas, carnais, idólatras e materialistas. Senhor, nos ajuda a vivermos no centro da Tua vontade e honrarmos a Ti, Senhor, com a nossa vida para a Tua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos.
Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.